Na Band FM, quem ama não esquece. É engraçado como algumas vezes as coisas estão bem debaixo do nosso nariz esperando por nós e a gente simplesmente não enxerga. Mas eu acredito também que a gente só consegue ver o óbvio quando é o momento certo para isso. Eu conheci o Lucas quando ainda era criança. As nossas famílias sempre foram muito amigas e por isso a gente fazia praticamente tudo junto. A gente viajava, ia para festas, encontros e conforme os anos foram passando, ele se tornou o meu melhor amigo. O Lucas era como um porto seguro para mim e eu para ele também. Mas era tudo só amizade. Bom, quer dizer, pelo menos para mim era. É claro que a gente vivia escutando dos amigos que um dia nós seríamos um casal, que a gente ia casar, ficaria junto para sempre, assim como no conto de fada, sabe? Mas, sinceramente, eu achava aquilo tudo uma bobagem. Eu sempre tinha visto Lucas como o meu melhor amigo, até uma pessoa da família. E ter alguma coisa com ele não tinha absolutamente nada a ver. Quem já passou por isso sabe, vai entender o que eu tô falando. O que me irritava é que as pessoas simplesmente não aceitavam que um homem e uma mulher pudessem ser amigos. Não que tivesse algo errado num casal começar um romance depois de uma amizade, não é isso. Mas no nosso caso, não. Eu não via o Lucas assim. Mas ele... Andressa, será que a gente pode conversar? Claro que sim. O que aconteceu? O que você acha das pessoas que ficam falando que a gente deveria ficar junto e tal? Ah, não, acho que não tem nada a ver, sabe? É? A gente e sempre foi tão amigo, por quê? Eu não sei. Uns tempos pra cá, eu me peguei pensando se eles não estão certos. A gente se dá tão bem. Sim, e? Então, Onde é que você tá querendo chegar com esse papo? eu só fiquei pensando se a gente realmente não ia se dar bem como casal, sabe? Como assim? Digo, se a gente tentasse, poderia dar certo. O que você acha, hein? O que você acha de namorar comigo? Eu não esperava por aquilo. Mas eu fiquei pensando em tudo que ele me disse. E apesar de, na época, só enxergar o Lucas como um amigo, eu passei a considerar a proposta dele. E no fim, eu acabei aceitando. Nós dois namoramos por um tempo e o relacionamento era tranquilo, era calmo. Mas pra mim nada mudou. Por mais que tivesse tentado, eu continuava só olhando o Lucas do mesmo jeito, como um grande amigo e só. E por isso eu resolvi terminar. Não fazia sentido eu continuar namorando com ele, prendendo ele, se eu não tinha os sentimentos que precisava ter para continuar a nossa história. Terminar? Terminar. Por que você tá falando isso? O que eu fiz? Fiz alguma coisa errada? Olha, se foi isso, vamos conversar, tentar resolver e... Não, Lucas, não. Você não fez nada. Na verdade, olha, você é o cara mais legal que eu conheço, mas é que... Eu já sei. Pra você, eu continuo sendo só um amigo, né? É isso, Lucas. Uma pena. Eu tava gostando tanto de você, eu tô gostando de você bem mais do que só uma amiga. Mas se é o que você quer... Lucas, não fica assim. Eu não queria te magoar. Olha, você é uma das pessoas mais importantes do mundo pra mim. Olha, eu entendo você. Se você achar melhor a gente, de repente, se afastar por um tempo, eu não quero te machucar de jeito nenhum. Não, Andressa, eu não quero me afastar de você. Eu te amo de qualquer jeito, sendo amigo ou um namorado. Não fica preocupada, eu vou superar isso e olha, o que eu sinto por você, eu vou tentar esquecer, sabe? Eu vou voltar a ser como era antes. Prometo. Apesar de ter sido triste, aquela conversa me deixou mais tranquila, porque ele tinha entendido e eu vi que ele não ia se afastar. Por mais que eu não sentisse por ele o amor de uma mulher por um homem, ele era mesmo uma das pessoas mais importantes da minha vida e eu ia ficar arrasada se ele não quisesse mais ficar por perto. Eu acabei seguindo a minha vida, eu tive alguns outros namoros, mas nenhum foi pra frente.
Até que eu fiquei grávida. A minha gestação foi inteirinha acompanhada pelo Lucas. Mesmo ele não sendo pai do meu filho, ele estava sempre do meu lado. Assim que ele soube que eu estava grávida, ele fez questão de me acompanhar em tudo, em tudo. Um fofo, né? Algum tempo depois, eu conheci uma outra pessoa e nós começamos a namorar. Eu acabei engravidando dele, tive a minha filha Vitória. Isso fez com que as coisas mudassem bastante na minha vida. E eu e o Lucas acabamos nos afastando pela primeira vez. Eu fui pedida em casamento pelo pai da minha filha. E por estar muito apaixonada, eu aceitei. Eu estava tão feliz naquela época, eu cheguei a acreditar que aquele era o meu feliz para sempre. O que eu não sabia é que muita água ia rolar ainda nessa história. Bom, enfim, chegou o dia do meu casamento e eu estava absolutamente feliz. Estava tudo perfeito. Toda a minha família, os meus amigos estavam presentes, até o Lucas. Apesar de meio afastado, ele também foi. A cerimônia foi linda, mas quando a parte dos cumprimentos chegou, aconteceu uma coisa estranha. O tio do Lucas, que me conhecia desde menina, veio me parabenizar e disse que eu estava linda, que desejava de todo o coração que eu fosse muito feliz, mas que ele sabia que um dia eu ainda seria a sobrinha dele. Eu fiquei bem sem graça com isso, afinal, era o meu casamento. Mas ele disse que sentia que a minha história com o Lucas ainda não tinha terminado. Eu confesso que aquela conversa me deixou bem inquieta. E aí, quando eu encontrei o Lucas, eu contei para ele o que tinha acontecido. Claro que eu tô bem, ué. Por que você tá perguntando isso? Por que não estaria? É que o seu tio veio com uma história estranha, sabe? Que a nossa história ainda não tinha acabado. Quê? Você acredita nisso? Que loucura! Pois é. Você sabe como é família, né? Sempre com essas brincadeiras bobas. Tá, que susto. Eu cheguei até a pensar que você tinha falado alguma coisa pra ele. Sei lá, não sei. Que bom que foi só uma brincadeira, né? Claro. Quer dizer, seria muito estranho se você não tivesse superado o que a gente teve depois de tanto tempo que já passou. E sei lá, se estivesse ali no meu casamento, né? Pois é. Bom, mas já que você veio aqui, Andressa, eu quero te desejar muitas felicidades. Eu quero que a sua vida seja cheia de alegria, das melhores coisas, sabe? Obrigada, viu? E também quero que você saiba que, apesar de tudo, eu sempre vou amar você como um grande amigo. Eu fiquei feliz dele ter ido até o meu casamento e pelas palavras dele, sabia? Eu segui a minha vida. Só que depois de um tempo, o meu casamento acabou não dando certo. Meu marido era muito ciumento, inventava um monte de coisa, brigava comigo e olha, eu não queria viver daquele jeito. Depois de me separar, eu voltei para a casa dos meus pais e eu e o Lucas acabamos nos aproximando de novo. Foi nessa fase que eu descobri um montão de coisas. Descobri que no dia do meu casamento, por exemplo, o Lucas ficou muito mal. Ele chorou demais porque ele não tinha superado ainda. Mas ele também não queria que eu soubesse porque o amor dele por mim era tão puro que ele só queria me ver feliz. Aquilo mexeu tanto comigo. E eu lembrei do tio dele me dizendo que a nossa história não tinha terminado. Eu fiquei morrendo de dó, sabe? Imagina você ir ao casamento da pessoa que você ama. Como deve ter sido doloroso para ele esse momento. E mesmo com o coração partido, ele foi só para me desejar felicidades. É nobre, não é? Essas coisas me fizeram começar a ver o Lucas de uma outra maneira. Pela primeira vez eu via que o menino que sempre esteve ali pertinho de mim era o grande amor da minha vida. Tanta coisa aconteceu, tanto tempo se passou e a gente ainda estava ali, na vida um do outro. Quando eu percebi tudo isso, eu não quis mais perder tempo. Então eu criei coragem para contar para o Lucas tudo aquilo que eu estava sentindo. Mas aí ele me surpreendeu de novo. E dessa vez, não de uma maneira boa. Assim que eu contei para ele que eu estava apaixonada,
Ele me disse que estava gostando de uma outra pessoa. Dá para acreditar nisso? Dá para acreditar nessa ironia do destino? Anos e anos me amando, e finalmente, quando eu abro os olhos, quando eu entendo tudo, ele disse que já tinha me superado. Eu não podia acreditar nisso. Eu fiquei arrasada. Mas é claro que eu entendi que aquela era a hora de eu fazer o que tinha que ser feito. Eu disse para ele que eu ia esperar e que ele podia pensar o tempo que fosse preciso para decidir se ele estava mesmo apaixonado ou se o nosso amor ainda tinha alguma chance de acontecer. Agora eu tinha que agir com a mesma nobreza que ele sempre agiu. E por isso eu deixei o Lucas livre para pensar. O amor se trata disso, né? Deixar a pessoa escolher o que ela quer, sem pressão, sem egoísmo, mesmo que isso signifique que no final ela pode não te escolher. Só que, para minha sorte, o Lucas me escolheu. O nosso amor, enfim, teria uma chance de existir para valer. E depois de tantos desencontros pela vida e de tanto tempo, nós nos casamos. E hoje eu tô aqui. Eu tô aqui no Quem Ama Não Esquece para fazer uma surpresa pro Lucas. Nesse fim de semana que passou, foi o aniversário dele. E ele merece essa e todas as outras homenagens do mundo. Lucas, meu amor, eu quero que você saiba que eu te amo muito. Que eu tô muito feliz por você estar completando mais um ano de vida. O presente sempre vai ser meu por ter um homem como você do meu lado. A nossa história sempre esteve escrita e que bom que nós soubemos esperar um pelo outro. Lucas, eu amo você.